Muito bem. Então a gente tem aqui como exercício, né, esse circuito que está, se não me engano, é a questão 4 ou 5 ali do livro do Nise, tá? E o nosso objetivo, então, é encontrar a representação em espaço de estado cuja saída é a tensão do capacitor VO. A gente já consegue ver que esse circuito ele tem esse indutor, esse capacitor e esse outro capacitor, né? Então a gente tem ali três elementos que armazenam energia. Possivelmente teremos então um sistema de terceira ordem, tá? Vou anotar aqui minhas variáveis de estado, lembrando que variável de estado é mais interessante, né, quando a gente modela circuito, escolher corrente do indutor e tensão dos capacitores. Então eu vou colocar aqui a corrente IL, a tensão VC1, a tensão VC2, tá? Quem que eu vou chamar IL? IL é essa corrente desse indutor. VC1, tá, é a tensão desse capacitor. Né? Se eu colocar minha referência aqui embaixo, né, então o meu VC vai ser aqui, VC1, beleza? E o meu VC2 é essa tensão desse outro capacitor. Vou marcar também as correntes do capacitor e a tensão do indutor, que isso vai facilitar para a gente estar modelando, né? Então vai descer aqui uma corrente IL, ou melhor, IL não, né? IL é o outro. Vai descer aqui uma corrente IC1, aqui eu vou ter uma tensão VL1 e por aqui vai passar uma corrente IC2, beleza? Só fechar aqui essa matriz para não ficar faltando, tá? Então esse sistema que a gente vai então estar modelando. Precisaríamos então começar com de partida, tá? Como eu comentei, não tem assim uma regra como que eu começo, né? Às vezes você começa por um caminho e acaba encontrando outra coisa. O importante é treinar bem aqui a análise de circuito, que não tem problema, tá? Vamos começar então, eu acho que vai ser mais fácil a gente começar pela tensão do indutor, certo? Porque a gente tem ali que essa tensão de entrada menos a tensão do indutor vai me dar a tensão desse capacitor VC1. Então eu tenho V1, cai VL, e sobra o VC1, né? Ou seja, VL mais VC1 vai ter que dar VI. É como se eu estivesse circulando essa malha I1 aqui, beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho que a tensão do indutor mais a tensão do capacitor 1 vai ter que me dar a tensão de entrada, correto? Essa aqui já é uma equação de estado, já está até meia pronta, meia simples de enxergar, né? Mas vamos isolar aqui a tensão do indutor. Vou isolar aqui o VL, vai valer menos VC1 mais VI, beleza? Só recordando, né? Por que eu estou modelando o VL e não o meu IL? Porque a representação em espaço de estado, ela é x derivada primeira, x ponto, a x mais b vezes u, correto? Depois você escreve a tua equação de saída, y cx mais d vezes u. D vezes u geralmente é nulo, né, para os exemplos que a gente está trabalhando. Então como é que eu tenho como variável de estado IL, VC1 e VC2, tá? Mas eu preciso da derivada primeira dessa variável de estado. Então o que a gente faz? Para obter a derivada primeira do IL, da corrente do indutor, eu modelo a tensão do indutor e depois eu faço a troca, né? Qual que é a relação? L vezes DI dt, derivada primeira da corrente, né? Já que o indutor vale 1, e L, derivada primeira, é 0 vezes IL, já que eu comecei com IL, né, na minha matriz de estado, menos VC1, mais 0 VC2, eu não tenho VC2 na expressão, mais a minha corrente, minha tensão de entrada VI. Essa aqui seria a minha primeira
primeira equação de estado, correto? Agora a gente vai tentar modelar as outras variáveis, né, que seriam a tensão do capacitor 1 e a tensão do capacitor 2. E eu preciso da derivada primeira dessas tensões, né? Então, se eu preciso da derivada primeira, tá? Lembrar qual que é a relação. Corrente do capacitor é capacitância vezes derivada primeira da tensão do capacitor. Mesma coisa que a gente fez com o indutor, né? Com o indutor, o que a gente fez? A gente modelou o VL, correto? A gente modelou o VL para trocar pela derivada primeira da corrente. Aqui a gente vai modelar o IC, para o caso do capacitor, certo? Para trocar pela derivada primeira da tensão e aí ter essa nossa representação em espaço de estado. Vamos fazer a somatória, a tensão VC1, né, o nó VC1, para ver o que a gente obtém, né? Corrente que entra no nó tem que ser igual à corrente que sai do nó. Então, nesse meu nó VC1, está entrando IL e está saindo IC1 e IC2. Então, vamos lá. No nó VC1, está entrando o IL e vai ser igual ao IC1 mais a corrente IC2. Porém, né, IL é variável de estado e IC2 não é variável de estado. O IC1, né, o IC1 a gente vai fazer depois essa troca pela derivada primeira, né? Então vamos fazer o seguinte, eu preciso achar uma expressão do IC2, tá? IC2 é a corrente que está indo nessa direção, beleza? Para saber a corrente C2, eu poderia fazer o quê? Eu poderia modelar esse nó, equacionar esse nó, que é o próprio nó VO, né? E no nó VO eu tenho essa corrente entrando, eu posso colocar o I2 descendo e essa outra corrente aqui subindo, né? Então, para a gente encontrar o IC2, o que a gente podia fazer? A gente sabe, então, que a corrente que entra no nó, IC2, é igual ao quê? A tensão, a corrente que está descendo, ou seja, VO por 2, essa corrente aqui que está descendo, certo? Mais essa outra corrente, né, que está vindo daqui indo para lá, ou seja, VO menos VI dividido por 2, ok? VO não é variável de estado, né? Variável de estado é VC1, VC2 e L. Eu preciso encontrar, então, alguma expressão do VO em função do VC1, VC2 e do IL. Aqui está um pouco mais fácil da gente ver que se esse nó é VC1 cai VC2, sobra VO, então VC1 menos VC2 vai dar o meu VO. VC1 menos VC2. Trocando na equação da corrente 2, nessa equação aqui, o que eu vou ficar? Eu vou ficar, então, deixa eu só lembrar o que tinha antes de virar a página, né? IC2 é VO dividido por 2, então seria VC1 menos VC2 dividido por 2, que é o valor da resistência, né? Depois eu tenho VO menos VI, ou seja, mais VC1 menos VC2 menos VO, ou seja, menos VI no caso, né? Também dividido por 2. Então aqui eu lembrar o que eu tinha aqui. Aqui é o meu VO e aqui também é o meu VO. Tá dando sequência aqui nessa expressão, eu só vou deixar ela mais bonita, né? IC2 é igual. Aqui eu tenho meio VC1 e meio VC1, né? Então eu vou ficar com o VC1 inteiro. Eu tenho menos VC2 e menos VC2. Vou ficar com menos VC2. Droga. Não, tá certo. Tá certo. Aqui é mais, eu achei que era menos, tá? E aqui ainda tenho menos VI por 2. Essa é a expressão do meu IC2. Aqui a gente vai voltar para cá depois, tá? Porque depois a gente só troca pela equivalente.
pela derivada, obviamente, né? Deixa eu voltar aqui na equação anterior, que eu tinha IL igual a IC1 mais IC2, né? IC1 mais IC2. Mas quem que é o IC2? IC2 é VC1 menos VC2, certo? Menos VI sobre 2. Isolando o IC1 nessa expressão, eu vou ficar com o quê? Vou ficar aqui, IC1 vai ser igual a menos IL, não, acho que ele fica positivo, né? IL, VC1 vai passar para o outro lado, menos VC1, mais VC2, mais VI dividido por 2, tá? Trocando pelaquela igualdade, né, em que capacitância vezes derivada da tensão, o meu capacitor vale quanto? O meu capacitor vale 1. E vou ficar com o quê? Então, esse cara aqui é uma vez a derivada primeira da tensão do capacitor 1. E eu fico, então, que VC1 derivada primeira vale IL menos VC1 mais VC2 mais VI por 2. Essa aqui é a minha segunda equação de estado. Para a terceira equação de estado, né, a gente vai voltar nessa igualdade que eu tenho aqui, né, nesse C2 que eu falei que a gente ia voltar antes, porque ele já está pronto, né? Uma vez derivada primeira do VC2, né, porque o capacitor VC2 ele vale 1 Faraday. Tá? Então, substituindo naquela expressão, eu vou ficar então que VC2 derivada primeira igual a VC1 menos VC2 menos VI sobre 2. Né? Obviamente aqui faltou o IL, que é 0 vezes IL. Tá? Mas essa é a minha equação 3. Então, como é que ficaria a minha representação em espaço de estado? Tá? VL, ou melhor, IL, né? Eu tava com tensão na cabeça. IL VC1 VC2, vamos deixar bem espaçado aqui para ficar fácil de ver, que é difícil fazer reto esse colchete aqui fechando, né? Mas dá para entender. Igual minha matriz A, deixa eu desenhar aqui também o colchete fechando, feio pra caramba, né? Vamos ver. No caso do IL, eu tenho 0, menos 1, 0. Então eu tenho 0, menos 1 e 0, né? Coloca na ordem IL, VC1 e VC2, que é só copiar os coeficientes. No outro caso, eu tenho 1, menos 1 e 1. 1, menos 1 e 1. E no VC2, 0 e L, 1 e menos 1. 0 vezes IL, 1 e menos 1. Essa é a minha matriz A, minha matriz do sistema. Vezes, eu vou colocar o x, né? Lembrar que o vetor x é IL, VC1 e VC2, mais a minha matriz de entrada. Tá? O que apareceu ali na entrada? Apareceu no IL, apareceu VI, uma vez o VI, depois 1 meio e menos 1 meio. Então apareceu uma vez o VI, 1 meio, menos 1 meio. Vezes U. Né? Então isso é a minha matriz de estado. A minha saída era a tensão VO, né? Como é que eu vou colocar IL, VC1 e VC2? Vamos colocar um colchete aqui. E vamos olhar quem que era o VO. A gente já tinha achado, né? VO é a tensão do resistor. Então se eu tenho VC1 cai VC2, o VO está aqui colocado já, né? VC1 menos VC2. Então é 0 vezes IL, 1 vez o VC1 menos 1 VC2. Então minha matriz C,
0 vezes IL, 1 vezes VC1, menos 1 vezes o VC2. Tá? Essa, então, é a minha representação em espaço de estado para aquele circuito elétrico. Beleza? Um exemplo de sistema mecânico, tá? Esse aqui também está no capítulo 3 do NIS, essa questão. A gente não vai obter nenhuma saída, vamos só levantar as equações de estado. Né? Porque aqui vão ficar 6 equações de estado, né? Já que é um sistema ali de 3 massas, vai dar a sexta ordem, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pela massa 1, né? Na massa 1 eu tenho o quê? Eu tenho a massa de 2 kg, tá? Então já vamos colocar aqui a equação da massa 1. 2 vezes a derivada segunda. Depois eu tenho termos com derivada primeira. Eu tenho esse atrito, esse amortecedor 2, e ainda, né, esse atrito entre massa 1 e massa 3. Então eu tenho 3 elementos amortecedores, né, que dissipam energia. Então, 1, 2, 3. 3x1, derivada primeira. Molas, eu tenho uma mola ali de 2, certo? Então, 2x1. Continuando aqui, tá? Eu vou ter ainda agora o que está entre massa 1 e massa 2. Entre massa 1 e massa 2 eu tenho o amortecedor e a mola. Tá? Então, menos 1 vez a derivada primeira do x2, ou melhor, menos, né? Menos 2 vezes o x2. Entre x1 e x3, eu vou ter esse atrito, né, de 1 newton. Então, mais, ou melhor, menos, força do hábito, né, menos, é um atrito, né, é um atrito derivada primeira, x3 derivada primeira. Não tem mais nada entre x3 e x1, né, acredito que não. Força está sendo aplicada no bloco 2, então isso aqui vai ser igual a 0, tá? Antes da gente continuar, vamos só recordar, né? Quem que vai ser nossas variáveis de estado? A gente vai pegar os movimentos e as velocidades, né? Então a gente vai pegar como variável de estado, vou colocar aqui o x igual velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, deslocamento 1, deslocamento 2 e deslocamento 3. Aqui vai ser difícil fechar esse colchete que é muita variável, mas vamos tentar aqui, né? São essas 6 variáveis de estado que eu vou ter ali. Opa! Tá? As velocidades, ok, né? Qual que são a relação do deslocamento, né? Deslocamento tem a relação com a derivada primeira. Derivada primeira do x1 é velocidade 1. Derivada primeira do x2, velocidade 2. E, né, se eu derivar o deslocamento da massa 3, eu vou ter a velocidade daquele bloco. Então, vamos continuar aqui. Aonde tem o x1, derivada segunda, eu vou trocar... Se a derivada primeira do x1 é velocidade, a derivada segunda vai ser a derivada primeira da velocidade. Derivada primeira do deslocamento, velocidade. Tá? Aqui eu tenho o x1 sem derivada, continua x1. Aqui eu tenho velocidade 2, né? Derivada primeira do x2, e aqui a velocidade 3. E eu vou ficar com o seguinte agora, tá? Só reescrevendo. 2 vezes v1 derivada primeira, mais 3 vezes a velocidade 1, mais 2 vezes o x1, menos, não tem nada multiplicando, né? É simplesmente o v2 derivada primeira, menos 2 x2, menos v3 igual a 0. Tá? Vou isolar o v1 nessa equação de estado. v1 derivada primeira, no caso, né? v1 derivada primeira é menos 3 meios do V1. Como que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei, ó, na ordem aqui, quando eu declarei as variáveis de estado. V1, V2, V3, X1, X2, X3. Então, vamos seguir essa ordem, tá? V1, agora eu vou pegar V2, tá aqui o V2. Aqui eu coloquei V2 derivada primeira, tá? Vamos só corrigir aqui, ó, que não tem derivada. V2, tá aqui o V2, então, mais 1 meio V2, V3 está aqui,
mais 1 meio do V3. Deslocamento 1, né? Que agora que eu coloquei as velocidades, eu coloquei o deslocamento pela ordem. Então aqui eu tenho uma vez o x1, passa dividido por 2, que é a massa, passa para cá, menos x1. X2 passa para cá, mais x2. Não tem o deslocamento 3, vamos colocar aqui só para ficar completinho, 0, x3, tá? Então, o V1, que era dividido, multiplicado por 2, esse cara veio para cá, esse cara veio aqui, né? Tá? Deu para entender a ordem, eu só fui escrevendo na sequência que eu queria. Essa aqui é a minha primeira equação de estado, certo? Aquela outra equação de estado, né, seria do deslocamento. A gente vai obter as 3 equações de estado e depois pegar o deslocamento. Para a massa 2 agora, né? Na massa 2, tá? Eu vou ter a força dessa massa 2, que vai ser uma vez, ao invés de colocar a derivada segunda do deslocamento e substituir pela derivada primeira da velocidade, eu já vou colocar aqui, ó, uma vez velocidade derivada primeira do bloco da velocidade 2, né? Então, na massa 2 eu tenho velocidade 2, derivada primeira. Vamos somar os termos com atrito, o amortecedor. E aí, ao invés de somar a derivada primeira do deslocamento, vai ser atrito vezes velocidade, simplesmente, né? Então, eu tenho esse atrito na massa 2, desculpe, esse amortecedor, né? E esse atrito, que é modelado como um amortecedor. Então, 1, 2. 2 vezes a velocidade do bloco 2. Mola está aqui, 2. Então, mola é deslocamento, 2 vezes o x2. O que está entre massa 1 e massa 2? Eu tenho aqui um amortecedor de 1 newton, esse amortecedor aqui. Então, vai ficar menos uma vez derivada primeira do deslocamento, ou seja, menos velocidade 1. E tenho a mola, mais, ou melhor, menos deslocamento 1. Entre massa 2 e massa 3, eu tenho aqui, ó, derivada primeira do deslocamento 1, né? Do deslocamento 3, desculpe. Derivada primeira do deslocamento 3, menos velocidade 3, igual a força aplicada, porque a força está aplicada naquele bloco. Só eu vou isolar o V2 nessa expressão. V2, derivada primeira, vai ser, então, eu vou começar V1, V2, V3. V1 está aqui, então esse V1 aqui já foi, só vou riscar para me ajudar para não me perder, né? V2 está aqui, menos 2 vezes o V2. V3 está aqui, mais V3. Agora x1. x1 está aqui, mais x1. x2 está aqui, 2 vezes x2. Não tenho x3, 0, x3 mais f de t. Essa aqui é a minha segunda equação de estado. Então, uma equação de estado, 2 equações de estado. Terceira equação de estado é quando a gente modelar a massa 3, né? Então, a massa 3, ela vale 1 kg também. Então, seria uma vez a derivada segunda do deslocamento, ou seja, uma vez a velocidade derivada primeira do deslocamento, da velocidade da massa 3. Atritos, né, ou amortecedores. 1, 2, 3. São esses 3 que eu tenho pendurado na massa 2, na massa 3, né? Então, vai ficar mais 3. Atrito barra amortecedor é derivada primeira. Então, eu vou colocar aqui velocidade. Eu não tenho nenhuma mola acoplada na massa 3, tá? Não tenho nenhuma mola. Em relação à massa 1, eu tenho esse atrito, né? Então, vai ser menos a velocidade da massa 1, menos velocidade da massa 2. Então, menos velocidade da massa 1, menos velocidade da massa 2. Correto? Lá, só atrito vale 1, né? Então, fica uma vez, igual a 0. Deixa eu isolar o V3 nessa expressão. V3, derivada primeira, é V1 mais V2 menos 3V3. Aí seguido, né, de 0 x1. Aqui, como é tudo zero, nem vai precisar colocar para não fazer falta, né? Mas vamos colocar só para manter o padrão. x1
x2, x3. Isso aqui é minha derivada, minha equação 3. Perdão. Bom, 3 equações de estado. E as outras 3, né? Quais são as outras 3? As outras 3 eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, as outras 3, né? Porque eu preciso da derivada primeiro desses elementos, estão ali já. Na forma matricial, vai ficar bem extenso. V1, V2, V3, X1, X2, X3. Para me ajudar a fechar esse colchetes, eu vou pegar essa reta aqui, vou colocar aqui, ó. Aqui. Vou colocar essa reta aqui também. Vou puxar mais para perto. Beleza, então esse aqui é a derivada. Aí vamos só fazer aqui, ó. Para fechar aqui, ó. Que perfeição isso, né? Não fica torto. É igual. Eu vou pegar a matriz A, né? AX mais BU. Então, matriz A, eu vou pegar de novo esse aqui para ficar mais bonito. Vou deixar assim por enquanto. O que eu tenho ali, né? Agora eu vou ter que voltar lá na outra pasta, numa outra folha e pegar tudo que era o V1. Menos 3 meios. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 3 meios. Esse aqui já foi. 1 meio. É 1 meio também. Então, vamos ter o mesmo espaço para ficar bonito. Menos 1, 1 e 0. Menos 1, 1 e 0. A equação V2. V2 é aqui embaixo, né? 1 menos 2 e 1. 1 menos 2 e 1. Depois 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. V3 é 1, 1 menos 3 e o resto zerado. Ou melhor, é 1, 1 e menos 3, tá certo? Opa. 1, 1, menos 3, 0, 0, 0. Tá. Derivada primeiro do deslocamento 1 é a velocidade 1. Então, uma vez a velocidade 1 e 0 vezes todo o resto. 0, 0, 0, 0 e 0. Derivada primeiro do deslocamento 2 é a velocidade 2. Então, uma vez a velocidade 2, 0 vezes a velocidade 1 e 0 para todo o resto também, né? E a derivada primeira do deslocamento 3 é a velocidade 3. Então, é 0V1, 0V2, uma vez V3 e 0 também para todo o resto, tá? Opa, não devia ter feito isso. Aqui. Vamos só fechar aqui essa matriz, então. A gente já terminou. Essa aqui é a matriz A. Só colocar aqui. AX, né? Isso aqui é o X, tá? Meu vetor X é isso aqui tudo. Só para não ficar copiando, então AX, né? Lembrar que o X é do vetor mais B vezes U. A força, ela só estava aplicada na velocidade 2, né? Quando a gente modelou a velocidade 2. Então, é 0V1, uma vez o V2, 0, 0, 0 e 0. Vezes a força aplicada. Tá? Essa aqui é a minha equação de estado. Né? O problema não especificou nenhuma saída, né? Aí depois da saída você escreveria de tal forma que a matriz C vezes X dá a saída que você está querendo. Beleza? Acredito que com esses dois exercícios, que eles são meio extensos até, né? Não são tão curtos, dê pra gente revisar bem aí essa parte do modelo em espaço de modelagem em espaço de estado. Certo, pessoal? Então dá uma olhada nesses dois exercícios, tá? Obviamente que em sala o vídeo parece curto, né? Mas em sala, deixando um tempo para vocês fazerem ou resolvendo junto,
acaba levando praticamente ali o tempo de aula, ok? Então seria isso, tá? Qualquer coisa é só me procurar.